Muito bem, Brasil, já estamos de volta com você neste momento para trazermos mais um momento da nossa mensagem, o nosso momento de fé, aonde a gente faz uma reflexão da poderosa palavra de Deus. E para podermos falar sobre o assunto de hoje, eu quero trazer um versículo ou dois versos das Escrituras que se encontra lá no texto do primeiro livro dos Reis, no capítulo 18, verso 30 e versículo 31, que diz assim a poderosa palavra de Deus. Diz o texto: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. Repito a última parte do versículo 30. E restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. Verso 31. E Elias tomou 12 pedras, conforme ao número das tribos dos filhos de Israel, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Queridos, de acordo com a leitura bíblica, eu quero trazer o tema da mensagem: restaurando o altar quebrado. Nesse momento lá em Israel havia muitas idolatrias, muitas apostasias, muitas dificuldades. O altar do Senhor não estava mais reparado. O altar do Senhor estava quebrado. Precisava de alguém se levantar para poder restaurar o altar do Senhor. Neste momento, nós vamos ver que Israel estava servindo aos deuses estranhos, aonde Deus não permitia e não se agradaria jamais de uma atitude como esta. Por isso que ele levantou Elias para poder levantar aquele altar que estava quebrado. Satanás vai fazer de tudo para destruir o seu altar espiritual. Ele vai tentar de tudo para derrubar você espiritualmente, pois ele sabe que quando estamos com um altar diante do Senhor, acontece grandes vitórias, grandes maravilhas, porque o nosso Deus é um Deus de maravilhas. Evidentemente que ele não quer que as coisas prodigiosas e maravilhosas e grandiosas aconteçam na sua vida. Por isso que ele faz de tudo para tentar destruir a sua vida, o seu altar espiritual. Para a gente poder entender esse tema sobre restaurando o altar quebrado, primeiro a gente tem que compreender o que é um altar. O que é um altar? A palavra altar, ela vem da palavra latina altus. Essa palavra altus se chamava assim por coisa construída em elevação. Por isso o altar ele tem esse sentido de elevado, de elevação, empregando-se para o sacrifício a outros oferecimentos. Também nós vamos ver que a significação mais usual da palavra hebraica e grega é lugar de matança. O altar é o lugar de matança. Jogando para o lado espiritual nesse significado, é isso mesmo. Significa que para a gente poder levantar um altar, você precisa estar morto para o pecado. Você precisa estar morto para o mundo para poder levantar o altar. E assim, esse lugar de matança, que era o altar, era dessa forma que Deus ele recebia o sacrifício. Quando o animal estava morto, aí ele recebia o sacrifício por aquele momento que estava sendo oferecido. Nós vamos ver na Bíblia que altares, lá na palavra de Deus, estão relacionados com os patriarcas e com Moisés, principalmente com Abraão. A Bíblia diz que Abraão, ele levantou altares para louvar a Deus. Abraão foi o primeiro pregador da Bíblia que levantou a sua voz e pregou a respeito de um Deus único e verdadeiro. Ele erguia os seus altares de louvor a Deus porque ele tinha um compromisso com Deus. Então o altar, ele tem esse sentido de elevado e significa também lugar de matança. Bendito seja o nome do Senhor. Em segundo lugar, nós estamos falando sobre restaurando o altar quebrado. Primeiro, o que é um altar?
Em segundo lugar, a necessidade de restaurar o altar. Por que Deus vê a necessidade da gente restaurar o altar? E por sua vez, por que a igreja precisa também ver a necessidade do seu altar espiritual ser restaurado? Pois bem, eu quero ver aqui rapidamente 3 coisas importantes. Primeiro, o homem está longe do propósito de Deus. O homem está afastado do propósito divino. A Bíblia diz em Romanos, no capítulo 3, versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O homem está afastado da glória de Deus. O homem precisa buscar, ele precisa conhecer essa necessidade. Porque quando ele errou, quando ele pecou, ele ficou afastado, separado do poder de Deus e da glória de Deus. Em segundo lugar, o homem perdeu a sua comunhão com Deus. A partir do momento da entrada do pecado no mundo, ele perdeu a sua comunhão. E com isso, gerou o estado de morte. Lá em Romanos 6:23, a Bíblia diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, Deus, ele quer restaurar a sua comunhão através do perdão dos nossos pecados. Porque se nós continuarmos na prática pecaminosa, infelizmente, o salário do pecado vai ser como recompensa a morte. Mas Deus quer nos dar vida e vida com abundância. Nesta palavra agora, em nome de Jesus, eu quero profetizar vida com abundância na sua vida. Bendito seja o nome de Jesus. Mas também, nessa necessidade de restaurar o altar, nós vamos ver, em terceiro lugar, o homem precisa de uma oportunidade para voltar a Deus. Ele precisa de uma oportunidade. E eu quero dizer para você que você está tendo esta oportunidade. No livro de Tiago, no capítulo 4, versículo 8, a Bíblia diz: chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Limpai as vossas mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Homens, mulheres, jovens, chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Limpai as mãos, vós de duplo ânimo, purificai os corações e esperar no Senhor, porque Deus, nesse momento, te dá uma oportunidade de você voltar a Ele e de ser restaurado por Ele. Nós estamos falando, neste momento, sobre restaurando o altar quebrado. Primeiro, o que é um altar? Em segundo lugar, a necessidade de restaurar o altar. E agora, em terceiro lugar, como restaurar o altar quebrado. Lá no texto que nós lemos, no contexto, vai falar que Elias, o profeta, ele providenciou 12 pedras, representando cada uma as tribos de Israel. O altar, ele é restaurado e Deus quer restaurar, mas não é de qualquer jeito que nós vamos restaurar o altar. Em primeiro lugar, para a gente poder restaurar o nosso altar, exige-se trabalho. Levantar um altar exigirá trabalho, esforço. Precisamos estar dispostos a pagar o preço para que um altar seja levantado, seja erguido, erigido, para Deus usar novamente. A Bíblia diz em Mateus 11, versículo 12, o reino dos céus é tomado à força, e pela força se apoderam dele. É tomado à força, e pela força a gente vai se apoderar dele. Para levantar o altar é preciso trabalho. Segunda coisa, reconheça a grandeza de Deus em sua vida. A Bíblia diz lá em Provérbios, no capítulo 3, verso 6, o texto diz: reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Em tudo você precisa reconhecer, na doença, lá na bonança, na adversidade, em tudo, pois independentemente da situação, Deus não deixou de ser Deus. Ele continua sendo o único Deus verdadeiro que faz todas as coisas.
Em terceiro lugar, edificar um altar às vezes é um ato solitário. Às vezes você vai estar só, literalmente falando, não é no sentido espiritual. No sentido espiritual, Deus sempre vai estar conosco, mas às vezes nós não vamos ter companhia de amigos e pessoas que estão perto da gente. Então existem momentos em que este altar será íntimo, individual, será solitário. A Bíblia diz: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e o teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Isso aí está em Mateus 6, versículo de número 6. Então, edificar um altar, às vezes, é um ato solitário. E a gente precisa colocar isso aí. Altar, em quarto lugar, para restaurar o altar, é um lugar também de sacrifício. Vida cristã pressupõe só: me dá, eu preciso disso, eu recebo, me dá. Não é só isso. A Bíblia diz: então ele chamou a multidão juntamente com seus discípulos e disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa e pelo evangelho, a salvará. Marcos capítulo 8, versículo 34 e 35. Em quinto lugar, como a gente vai restaurar o nosso altar? A oração. A oração é uma das pedras que colocamos na restauração do nosso altar. O texto fala da oração que confessa os nossos pecados, que está lá em Tiago, no capítulo 5, versículo de número 16, que diz: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que serdes curados. Muito pode, por sua eficiência e súplica do justo. A oração do justo pode muito em seus efeitos, em outra tradução. Mas aqui a Bíblia está falando do confessamento na oração, né, que intercede uns pelos outros, ministrando cura, que é capaz de trazer uma eficácia, uma restauração completa na sua vida, que nós queremos profetizar agora. Deus está querendo levantar o altar. É preciso trabalhar, é preciso reconhecer a grandeza de Deus. Às vezes você está só, e com isso a gente precisa do sacrifício para a gente então poder orar a Deus e receber a cura de Deus que Ele quer fazer em nossos corações. Uma outra coisa que nós vamos precisar para restaurar o nosso altar, em sexto lugar, as Escrituras, a Bíblia, a poderosa palavra de Deus. A Bíblia diz em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. A Bíblia é mais uma pedra que precisa ser restaurada no altar espiritual das nossas vidas. Jesus mandou: examinai as Escrituras, em João 5,39. Precisamos ouvir a palavra de Deus pela fé, como diz Romanos 10,17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Somos libertos de todo o mal pela verdade da palavra de Deus. Isso está registrado em João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E devemos usar a Bíblia como uma espada, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, conforme revela Efésios capítulo 6, versículo 17. A palavra de Deus, ela é uma espada. Hebreus 4,12 diz que ela é uma espada de 2 gumes, que corta. Ela corta na igreja, ela corta no altar, ela corta na vida do pregador, ela corta na vida do ouvinte, ela corta para lá e para cá, porque ela é uma espada de 2 gumes, uma espada afiada. É a palavra de Deus. Esse é o altar que Deus quer levantar para que você seja uma bênção. Restaure a pedra da Bíblia no teu altar espiritual e você vai ver como Deus vai lhe usar poderosamente nessas últimas horas. E em sétimo lugar, restaurando o nosso altar,
Sétimo lugar, fé. 1 de João, no capítulo 5, versículo 4, a Bíblia diz: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Essa é mais uma pedra que nós precisamos erigir, organizar, trabalhar, para que nós possamos levantar o nosso altar diante de Deus. Com a leitura da Bíblia e a oração e a fé e os demais pontos, a gente vai se fortalecer. Jesus, ele é o autor e consumador da nossa fé, como se está revelado em Hebreus 12, verso 2, que nos serve como escudo. A igreja precisa ser fervorosa, cheia de fé. As palavras, pregação e orações ministradas no altar, bem como tudo o mais, deve ser feito pela fé. Também na vida do crente, tudo deve ser motivado pela fé. Quando a igreja vive pela fé, o fogo do Espírito é derramado poderosamente em nossos corações e em nossas vidas. E você recebe verdadeiramente o sentido de viver para Deus nessas últimas horas. Para concluir o assunto, eu quero concluir dizendo o seguinte: como vai o teu altar, ouvinte e igreja do Senhor? Não está na hora de você deixar o Espírito Santo consertar e reparar essas trincas, essas brechas, essas quebraduras? Não está na hora de você deixar ele trazer-te de volta à presença do Senhor? A Bíblia diz: lembra das primeiras obras. É hora de se quebrantar diante de Deus. Deixe agora o oleiro te visitar. Deixa ele fazer de você um vaso novo. Deixa ele te encher da sua presença, porque o altar restaurado, Deus vai fazer de você um vitorioso crente, um vitorioso servo de Deus nessas últimas horas. Que Deus te abençoe no poderoso nome de Jesus, para a glória do Senhor. Eu te agradeço, Pai, por esta mensagem e por esse momento. Que Deus abençoe a sua vida, porque é ótimo poder estar na presença do Todo-Poderoso. Em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos. Amém.